a gente está falando, porque a palavra, quantos à noite vai ter mais um servo do Senhor, e sempre a gente está diante do altar de servos do Senhor anunciando a palavra, porque é necessário sermos relembrados, é necessário sermos ensinados, porque o nosso maior desafio, como o pastor falou agora há pouco, é a prática, é o exercício. Talvez o que eu vou falar você sabe de ponta a ponta, versículo, sabe tudo da palavra sobre isso, mas o nosso desafio é a prática. E essa mesa muito linda, né? Muito bonita, muito bem ornamentada, e ela não deixa passar outra coisa na nossa mente que comunhão. A importância da comunhão. A palavra não diz que tem que ser apenas um domingo por mês. Eu conheço igrejas que fazem todo domingo, talvez todos os dias, porque nós precisamos ser relembrados. Quando o Senhor diz em memória, é lembrar do ato de Cristo na cruz, que trouxe a possibilidade e a abertura de nós podermos estar sendo restaurados em comunhão com o Senhor. Então, sem comunhão com Deus, não tem comunhão entre irmãos. Que desafio é vivermos em comunhão com os irmãos. Nós promovemos eventos, nós promovemos café de comunhão, nós promovemos encontros sociais, sempre visando a comunhão. Porque a comunhão é nada mais, nada menos do que um todo, não é apenas um grupo aqui, outro ali, é o todo. A igreja de Cristo abrindo mão da sua forma de pensar, do seu jeito de ser e vivendo como cabeça, Cristo regendo os pensamentos e propósitos de Cristo. E isso é muito difícil. Isso não é para ser praticado só uma vez no mês, uma vez na semana, mas é o nosso desafio diário. E essa comunhão, quando ela é vivida entre os irmãos, nós levamos para onde nós estamos também. Aonde não há comunhão, através dessa comunhão que vivemos como toda igreja, isso vai acontecer no nosso ambiente de trabalho. Às vezes você passando no lugar e vê discórdia, aquilo vai te despertar e te levar a trazer a paz, a apaziguar, trazer a comunhão, porque Cristo vai estar sendo cabeça e regendo a nós como igreja. Por isso que a igreja é corpo, mas Cristo é o cabeça. Nós queremos ver cura, nós queremos ver sinais. A gente fala tanto por que no passado acontecia, mas nós nos esquecemos que a comunhão ela tem um poder muitas das vezes desconhecido por nós. E que cada esforço, que cada tentativa, a nossa persistência em viver essa comunhão uns com os outros, ela libera o poder de Deus, o agir de Deus, e aí a gente vai ver os sinais, as maravilhas. Nós vamos ver o corpo caminhar rumo à perfeição, segundo Cristo que é o cabeça. Amém? Vamos abrir lá em Gênesis capítulo 2, e vamos ler somente o versículo 16. Gênesis capítulo 2, versículo 16, que diz o seguinte: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deixa eu só pegar aqui uma demonstração do que isso significa. Eu creio que aqui dá para todos virem. Nós estamos falando do jardim do Éden. Deus criou o homem, e entre Deus e o homem havia a comunhão perfeita. Essa era a comunhão perfeita, sem interrupção, sem pecado, sem maldade. O homem vivia, entrelaçado a Deus. Deus visitava constantemente, havia abertura. Não havia interrupção, não havia nada, nenhuma barreira entre Deus e o homem. Mas quando a gente acabou de ler aqui, a palavra de Deus diz que tudo que Deus criou é muito bom, inclusive o homem. De tudo que Deus criou, o mais importante é o homem e a humanidade. E o propósito de Deus era essa comunhão perfeita. Tenta imaginar, isso nos faz ansiar que Cristo volte logo. Porque nós estamos caminhando à perfeição para retornar essa comunhão perfeita na glória. Então vale a pena se esforçar por essa comunhão aqui. Vale a mão abrir orgulho, abrir mão da nossa forma de pensar em prol da comunhão. É um exercício aonde nós estamos caminhando rumo aos céus. Então era perfeito. Mas quando o Senhor falou para Adão, ele deu só uma ordem.
Não se aproxime da árvore, como diz aqui, ó, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, de toda árvore, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então Adão foi advertido. Ele foi advertido do que ia acontecer. Haveria morte, haveria separação de Deus. Mas infelizmente a serpente sagaz, sempre como nos dias atuais, nos tentando, nos prejudicando, nos colocando fora desse rumo que é perseverar pela comunhão, vai lá e seduz a Eva, e Eva convence a Adão, e entra o pecado. E no momento que o pecado entra, uma lacuna enorme divide, um espaço enorme divide, uma separação entre Deus e a humanidade. E Deus, como nós lemos que o amor dele é tão grande, ele não desistiu de nós. Ele traça todo um plano de resgate, todo um plano de salvação. O que mais arde no coração de Deus é a salvação do homem. É a salvação do ser humano. Esse é o nosso maior propósito como igreja. Mas nós não alcançaremos isso se nós não vivermos a comunhão. Se nós não perseverarmos em comunhão, como a igreja primitiva que a gente vai ver mais à frente. Perseverava dia e noite, e a chave, o segredo de como viver, a única forma de como viver em comunhão. Então houve uma ruptura muito grande. E Deus prepara todo um plano, vem o período da lei até chegar Jesus Cristo. E Jesus Cristo é a ponte. É a ponte, somente através de Jesus Cristo nós podemos viver em comunhão, nós podemos viver em verdade. E Ele traz essa possibilidade onde nós caminhamos para vivermos lá na frente, lá na glória, com o Senhor Jesus, essa comunhão perfeita. Vamos abrir lá em Atos 2. Atos 2, a partir do 42. A partir do versículo 42, que diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes, todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Aqui a gente vê como a comunhão atrai. Como a comunhão atrai. Já percebeu? Eu não sei se os irmãos já tiveram essa experiência ou já viram isso. Às vezes acontece muito em setor de trabalho porque a gente não tem pessoas que não são cristãs. Você vê um momento, uma situação acontecer, talvez uma insatisfação com o patrão, aí cria aquele burburinho ali. Se você não vigiar, você está ali falando mal também, você começa a adentrar naquela causa em vez de você apaziguar a situação. Eu me lembro muito da minha mãe, até hoje, Luciana, Karina pode confirmar isso, pessoas que minha mãe trabalhou a vida inteira na prefeitura, eles falam CIMEI, igual CIMEI não tinha, às vezes acontecia um problema no setor, CIMEI sempre ia com aquela calmaria e apaziguava aquela situação e nos fazia pensar de forma diferente. Mas esse é o nosso papel. Se nós vivemos em comunhão, perseverarmos como igreja, isso vai repercutir na sua casa, isso vai repercutir na sua vizinhança, que vai ser atraída por isso, vai desejar isso no seu trabalho, onde quer que a gente venha passar. Mas a comunhão, quando perfeita antes do pecado, não havia interrupção. Ela era livre, ela era espontânea. Mas no momento que acontece a queda, que acontece o pecado, ela passa a ser um processo de reconciliação. É um processo constante, onde vai entrar momentos que vamos falhar. E aí vem o pecado que tenta adentrar para interromper essa comunhão,
Aí entra Jesus, entra a palavra. A palavra é a única forma, o ensino da palavra. A igreja primitiva vivia o ensino da doutrina. Elas conheciam e viviam submissão à sua liderança. Havia submissão, é um sinal dessa comunhão. Aí vem o arrependimento, que só Jesus pode dar, e ali nós continuamos, somos perdoados, somos lavados, remidos pelo Senhor, e continuamos esse processo. Mas nós precisamos estar com os nossos corações abertos, a nossa mente, a receber com entendimento e com prática. Nada mais do que prática. É a prática que vai fazer a diferença. O mundo está mais do que evangelizado. O mundo quer garantia. O mundo quer ver Jesus em mim, quer ver Jesus em você. Mas nós precisamos quebrar isso aqui dentro primeiro. Aqui dentro. Você viver em comunhão com um grupinho, não. Tem uma frase que costuma dizer, os panelinhas, né? Tenta se aproximar de alguém que você não tem não tem muita intimidade. Há muita barreira, né? A gente é acomodado, aqui a gente já tem relacionamento. Eu fiquei muito feliz na sexta-feira, quando eu cheguei no parquinho, encontrei Paola. Paola, eu já conheço. Aí chega Ludmila eu já tenho intimidade. Aí chega Jara, que eu também já tenho. Aí chega Isabel, que eu estou começando a me aproximar pelo Ministério Infantil. Aí chega Carla. Carla é do Ministério Infantil, uma menina super simpática, mas eu nunca tive um momento com ela. E ela sentou justamente do meu lado. A gente falava meia dúzia de palavras, ficava em silêncio, aquilo foi importante para mim. Isso é comunhão. Isso é conhecer uns aos outros. Quando eu coloquei em relação à igreja de Cristo, a igreja primitiva, ela era totalmente submissa à liderança, isso é muito importante. É uma das questões onde o inimigo encontra brecha, que a gente se reúne muitas das vezes, ouvir falar alguma coisa da liderança do seu pastor, não vai à frente não, vamos orar, corta na hora. Porque se você der vazão, a gente vai falando, vai se aprofundando e a gente já está fora do propósito de Deus, isso já não é comunhão. Agora a comunhão é o todo. É trabalhando, se esforçando para o todo como igreja de Cristo. Você sozinha não vai promover comunhão, não vai promover o propósito de Deus porque ela ia para a igreja. Com apenas um grupo não vai ser, é um todo. Deus botou algo no seu coração que promova a comunhão, não se feche em apenas alguns, vai ter o pastor. Eu creio que o pastor mais espera, todo pastor, é ver a igreja caminhar, é a igreja prosseguir em relação ao propósito de Deus. Mas quão raro deve ser alguém bater no gabinete, né? Às vezes os problemas pessoais e as dificuldades, somos às vezes muito regidos por isso. Mas não, pastor, eu senti isso de Deus, vamos orar sobre isso. Deus vai confirmar, pastor, Deus está colocando no meu coração. Eu creio que isso é um incentivo, é um renovo para um líder, de que Deus está atuando, de que tem pessoas que estão ligadas ao Senhor, que estão preocupadas com a igreja, que estão dispostas a somar. Então a comunhão, ela é importante, a comunhão é o que agrada ao coração de Deus. E eu não sei como está a sua vida pessoal, não estou preocupada com o que você pensa sobre comunhão, porque todos nós sabemos que comunhão é partilha, comunhão é união. Mas nós precisamos nos permitir ser tocados pelo Espírito Santo de Deus e avaliar se as nossas atitudes, ela condiz o que a comunhão bíblica diz. A igreja primitiva, ela vendia mesmo as suas propriedades. Dona Ione, a senhora não tem casa, eu tenho duas, eu vou vender agora e vou te dar uma. Vou abrir mão de uma e vou te dar uma. Luciene, você não tem o pão lá, eu tenho um café, eu tenho pão, vamos nos juntar. Era literalmente. Esse partilhar, essa venda de bens era real. Ir lá e dar assistência ao necessitado era algo real. Porque é a forma concreta do que é comunhão. E que nessa manhã a gente venha abrir mão dos nossos conceitos, da nossa forma de pensar, dos nossos achismos. Às vezes nós achamos que nós sabemos o que é melhor para a igreja. E muitas das vezes, sem perceber, tomamos atitudes achando que é aquilo que está no coração de Deus, e não é. Comunhão é partilha. Comunhão é o todo, não é apenas grupos. E ali diz que diariamente a igreja se reunia. Quando eu soube que o pastor botou lá para ministrar, eu pensei, Senhor, me leva para a prática. Fala comigo nesses dias. E eu fui buscar viver a comunhão. Eu fui buscar pessoas que eu não tenho visto aqui há muito tempo. Eu fui buscar pessoas que estão lá nas trevas, que já estiveram aqui um dia. Isso é comunhão. Quando nós nos dedicamos a isso, não vai ter tempo para fofoca.
Não vai ter tempo para insinceridade, porque comunhão é verdade. Comunhão é partilha. Onde há comunhão, não tem lugar para mentira, não tem lugar para fofoca, a gente não tem nem tempo para isso. Porque a nossa preocupação, a nossa atenção vai estar em salvar, vai estar em que o corpo de Cristo caminhe em perfeição, sendo regido pelo cabeça, que é Cristo. E uma coisa que a igreja primitiva vivia muito era o evangelismo. O evangelismo é importante. Nós estamos nos organizando para no final do mês, antes da EBF, ir com as crianças. Que experiência foi ir com as crianças para a praça? A alegria, eles vão fazer isso todo dia, toda semana. O desejo, o entendimento do que isso significa. Ontem, quando eu cheguei com o Benjamin em casa, que do lado da minha casa, isso desde que eu nasci, os vizinhos são os mesmos, eles não são cristãos, eles são espíritas. E eu falei, Benjamin, olha só, capinaram toda a frente aqui da nossa casa. Aí, Benjamin, foram os vizinhos, algo Deus está fazendo e mudando o coração deles. Eu achei interessante a maturidade dele em compreender daquilo que eu falei, a questão espiritual. Eu falei, amém, porque eu oro com ele sobre isso. Nós oramos, nós ungimos a parede que dá para a casa deles, mas é prática, amados. É prática. E se nós sairmos daqui, que essa manhã, diante da ceia, porque a ceia também, o partilhar do pão, é comunhão. E é a oportunidade de estarmos perseverando em resgate dessa comunhão que foi perdida e que vamos viver de forma completa, como foi lá no Éden, antes da queda, nos céus. Então vale a pena. Vale a pena lutar pela obediência. Nós viemos aqui, às vezes se torna como uma responsabilidade. Não, eu vou vir porque é ceia, mas nós esquecemos. E às vezes a gente senta ali, ora ao Senhor em prol de nós mesmos. Ou talvez até de uma dificuldade. Porque às vezes, até mesmo não, eu estou em pecado, eu não posso participar da ceia. É um ato de conserto, de arrependimento. E muitos deixam de participar por isso. E de uma nova postura. Então a ceia é um ato de comunhão, que nessa manhã, o Senhor encontre espaço nos nossos corações. Não saia daqui se você tiver diferenças a resolver com alguém. Saia desejoso, aberto, porque, Senhor, eu quero viver essa comunhão. Eu quero ver o corpo de Cristo avançar, mas segundo a direção do reger do Senhor, que é o cabeça, não da forma como eu penso. E o ensino da palavra é a única forma, amados. Por isso eles perseveravam, eles eram obedientes ao ensino da doutrina, ao ensino da palavra. Porque quando nós estamos vivendo, restaurados, buscando, zelando pela nossa comunhão com Deus, vai haver obediência, vai haver submissão, mesmo que aquilo não seja o que eu acho que deva ser, eu vou abrir mão, porque o nosso desejo maior, o nosso alvo maior é o progresso, é o avanço da Igreja de Cristo na nossa principal missão, que é o evangelismo, que é a salvação daqueles que carecem. Por isso que muitas das vezes a gente vê os bancos vazios, as igrejas, os pastores preocupados, é a comunhão. O foco começa na comunhão. Enquanto não houve pecado, eu imagino como deveria ser maravilhoso. Sem nenhuma interrupção, todo aquele mover. Mas infelizmente houve essa quebra. Mas felizmente entrou Jesus. E esse sangue é capaz de mover toda a barreira, todo impedimento. Coloque a sua dificuldade diante de Deus. Coloque-se ao seu temperamento. Nós precisamos abrir mão do orgulho. O orgulho impede a comunhão. Impede a comunhão. Nas coisas mais simples, eu sempre procuro Eliane, não só para alguém que precise de cesta básica, mas eu muitas das vezes precisei. E Eliane, eu fico muito triste, porque eu já chorei de saber que irmãos aqui conosco, passando necessidade, simplesmente não falam. Isso é orgulho, amados. O orgulho tem que cair por terra. E nós precisamos romper essa barreira que a falta de comunhão traz de estarmos mais próximos do nosso líder. Se alguém vir falar mal, não fale, ore, vamos orar aqui agora. Vamos orar, procure. Uma vez eu fui até o pastor, eu falei, pastor, não tem problema não, vim saber como que o senhor está. Ele, como que isso é importante? Como que isso é importante? Isso mostra que estamos conectados. Isso mostra que Cristo está tendo espaço, o Espírito Santo, de agir, de mover e nos tocar quanto a isso. E que nessa manhã, seja manhã de renúncia, seja manhã de abrir mão de você mesmo, do que você pensa, das suas ideologias, que às vezes a letra mata, atrapalha, e nós venhamos estar dispostos diante do Senhor a vivermos essa comunhão. Eu me comprometo, cada um de nós nos comprometendo diariamente, em todos os lugares
em todos os momentos por essa comunhão. Eu agradeço a oportunidade, não vou me estender mais, que tem que ser breve, né? Mas que Deus nos abençoe nessa manhã.